o que são corpos sutis, né? Os corpos sutis, na verdade, eles são camadas de energia que circundam todo o nosso corpo físico. Cada uma delas opera em diferentes frequências e tem funções que são muito específicas, né? Elas incluem, então, nossa aura, que é o corpo etérico, e na caixa terapêutica nós trabalhamos mais 5 corpos sutis, né? E um deles, por incrível que pareça, é o corpo físico, essa matéria que você vê e que você pode tocar, é um dos que a gente chama de corpos sutis. Mas bem, corpo físico, como o corpo físico vai ser um corpo sutil? Ele é físico, eu posso tocar, posso sentir, sutil é aquilo que talvez a gente não possa ver, tocar. O corpo físico também é um corpo sutil. E aí a gente vai um pouquinho entrar, né, um pouquinho de física. O que acontece? Os corpos sutis, eles são energia. Tudo é energia, na verdade. Tudo aquilo que a gente vê, toca, sente, pensa, enfim, tudo é energia. Se a gente pudesse se olhar através de uma lente que pudesse ver a luz, a gente ia ver que nós somos luz. Muita luz. Tudo é luz. Né? Tudo é luz. Então, assim, cada poro nosso é luz, é energia. Nós somos feitos de energia. Nós produzimos energia e somos feitos de energia. Então, mas o que acontece com o nosso corpo físico, né? Quando a gente pensa um pouquinho na física, nós temos os átomos, né, as partículas dispersas no universo. E elas se atraem, né? Eletricamente, eletronicamente, elas se atraem. E é isso que acontece com o nosso corpo físico. Ele vai se adensando, né? A nossa energia, essa matéria que está dispersa em forma de energia, vai se adensando, né? E compõe a matéria que a gente toca, né? Tudo que a gente toca, né? É matéria, mas é energia. E mesmo acontece com o nosso corpo físico. Então, quando a gente pensa em corpos sutis, a gente vai um pouquinho mais para frente, cada um deles, a gente vai entender cada um deles, mas quando a gente fala de corpos sutis, a gente está falando disso. E todos esses corpos sutis, né, eles compõem o que a gente chama de ser holístico. Então, sim, cada um de nós é um ser holístico. A questão é que o termo holístico hoje, ele é usado muito com uma função talvez até um pouco esotérica. Mas holístico, na verdade, significa todo. Somos um ser integral. Então, esses corpos sutis, o corpo físico que eu estou comentando, formam um ser integral, formam um ser total, formam um ser holístico. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou fazer uso aqui dos meus recursos, né? E dos meus recursos de desenho, que não são muito bons, mas vamos lá. Então, para que você possa entender um pouquinho melhor, eu vou usar os meus desenhos. Eu sou formado em engenharia, mas eu não sou um bom desenhista, então me desculpe. Então, isso aqui... Esse aqui seria o nosso corpo físico, né? Como vê, ele está um pouquinho disforme, porque eu não sou muito bom nisso. Mas esse aqui seria o nosso corpo físico, né? Aqui o pretinho é o corpo físico. Esse corpo físico, ele interage, então, né? Como a gente falou, são as partículas que se uniram um pouco mais, se adensaram um pouco mais e formaram o corpo físico, né? Logo depois, nós temos aqui um corpo um pouquinho mais expandido, que é o nosso corpo energético. Você consegue ver aqui, um pouquinho maior, é o nosso corpo energético. Um pouquinho mais expandido, nós temos aqui nosso corpo emocional. Um pouquinho mais expandido ainda, nós temos o nosso corpo mental. E um pouco mais expandido,
ainda nós temos o nosso corpo espiritual. Você consegue ver aqui? Então, todas essas camadas que nós temos, veja como aumenta, né? Veja como aumenta o tamanho, né? Esse serzinho aqui, pequenininho aqui, sou eu, é você que está me assistindo, né? É o nosso ser físico, né? Esse serzinho aqui somos nós, mas veja como nós vamos expandindo, né? À medida que nós passamos por corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. Claramente, pessoal, nós temos outros corpos também, tá? Mas esses aqui são os 5 corpos que nós priorizamos dentro do Akasha terapêutico. E são os 5 corpos que nós utilizamos nos nossos estudos. Por quê? Porque são esses 5 corpos aqui que eles formam o ser holístico. Então, cada um de nós é composto de todas essas partes. E veja que elas vão, né? À medida que elas vão se afastando do corpo físico, né? À medida que cada uma delas vai se afastando aqui do corpo físico, elas vão ficando menos densa, menos perceptíveis a olho nu, a toque, né? Eu não posso tocar necessariamente meu corpo energético. Eu sei que eventualmente, quando eu tenho uma diferença energética com uma pessoa, pode ser que eu receba um choque. Você já recebeu um choque? É porque acontece uma descarga energética, né? Esses átomos estão agitados e dá descarga energética, né? Depois eu tenho um pouquinho mais amplo o corpo emocional, aqui em rosa, né? Ele é um pouco maior ainda. Depois, maior ainda, tem o corpo mental. E depois eu tenho o corpo espiritual, aqui muito maior. Então, se a gente pudesse medir um raio de, vamos dizer assim, se a gente pudesse medir um raio de influência do nosso ser holístico, daria mais ou menos uns 20 metros. Então, para você ter uma noção, que pode ser que uma coisa que está a uma distância de 20 metros de você, ela pode estar influenciando diretamente na sua vida. E aí que a gente não se dá conta muitas vezes, né? Porque a gente não está acostumado, né? A gente fala como que, né, a pessoa está lá na outra sala e está influenciando na minha energia. Porque se a gente pensa que eu tenho 20 metros, a outra pessoa tem 20 metros, a outra tem 20 metros, se a gente vai conectando isso, estamos todos conectados de uma maneira muito mais íntima do que a gente imagina, né? Então aqui, essa é a importância aqui de você entender que você é um ser holístico também. E aqui nós começamos a trabalhar e a entender um pouquinho mais sobre os processos de cura e de investigação de doenças. Que não necessariamente uma doença que eu estou vendo no meu corpo físico hoje, ela tem origem física. Não necessariamente, muitas vezes, por exemplo, quem aqui de alguém que tem uma gastrite, uma úlcera nervosa? O que seria uma úlcera nervosa? Uma gastrite nervosa? É alguma coisa que está lá no campo emocional dessa pessoa e está influenciando aqui no corpo físico. Quantas vezes já aconteceu com você de chegar num lugar e se sentir mal? Parece que drenaram sua energia, parece que drenaram sua força. Não aconteceu nada demais, mas parece que drenaram a sua força vital. É aqui um ataque espiritual que você sofreu e refletiu aqui no seu corpo físico. Então é importante entender como se processa e como acontece isso. E aqui, então, quando a gente começa a entender desses corpos sutis, a gente começa a entender que nós somos um ser holístico, né? A gente começa a entender que cada um desses corpos, ele exerce uma influência na vida da gente. Direta ou indiretamente, mas eles exercem. E aqui é quando a gente começa a estudar as terapias holísticas e a função das terapias holísticas na vida da gente.